começar. Boa noite, mais uma vez, a todas e todos. Hoje estamos aqui reunidos na sala 92 do Campo Natal Centro Histórico para realizar a defesa do TCC do estudante Gil César. Então, temos aqui o professor Fábio Duarte e a professora Mara, que são avaliadores do trabalho. Eu sou o orientador da pesquisa e eu vou explicar como vai ser a dinâmica aqui da banca. Então, inicialmente, Gil vai apresentar o trabalho em torno de 15 a 20 minutos para apresentar o trabalho. Na sequência, os professores avaliadores vão tecer considerações em relação ao texto escrito e à apresentação de Gil. Também cada um tendo em torno de 15 a 20 minutos de exposição. Eu também faço breves considerações como orientador e aí a gente devolve para Gil. Se Gil quiser responder alguma pergunta ou acrescentar alguma informação, também tem aí uns 5 minutinhos para essa réplica. E após esse processo, a gente vai convidar o público e Gil também a sair da sala, porque é o momento que a banca se reúne para definir a nota do TCC. Então, 5 minutinhos a gente chama de volta e lê a ata da defesa do TCC. Então, o processo é mais ou menos esse aqui. E dessa forma, Gil, nós podemos iniciar a sua apresentação. Certo. Primeiro, boa noite a professora Mara, o professor Marcel, o professor Fábio, minha família aqui em Carla Aparecida, Sebastião César, Maria Aparecida e minha filha, Adilo Maria. Eu me chamo Gil César Pereira Penha, sou, para quem está só nos ouvindo, uma pessoa magra, de 1,83 m, cabelos curtos, quase ausentes, e camisa preta, calça preta, uma botona aqui que eu fiz questão de resgatar. E boa noite a todos que estão ou que vão vir assistir no futuro, né? O meu TCC é uma conjunção de uma história, tanto é que eu vou apresentar parte dessa história que não está no trabalho escrito, porque não sei porquê, mas também faz parte, talvez esteja de forma bem sutil. É o produtor cultural no processo de ensino-aprendizagem do uso de espaços culturais. Eu sou já formado em biblioteconomia e ecologia e eu quis fazer uma sequência de conhecimentos. E aí o produtor cultural ele entra com esse somatório, né? O professor orientador Marcel já se apresentou. É o trabalho de conclusão de curso, como já foi apresentado, né? Para o curso de produção cultural, né? No Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A introdução é a parte mais importante do trabalho e ela dá um norte para que a gente está fazendo esse trabalho. Então a introdução ela vai passar por essa necessidade. Nós temos na nossa sociedade a necessidade de instruir os jovens para poder, quando forem adultos, poder ter um espaço de trabalho, poder ter condições de viver em sociedade. Esse espaço é a escola. E a escola, ela trabalha dentro de uma sala de aula como essa que nós estamos aqui, e ela tem a característica de trazer o livro didático e, através de desenhinhos, fazer com que as pessoas façam abstração e desenvolver aquele conhecimento de forma abstrata, de fazer as contas, fazer a dimensão, através daquelas situações mais elementares que é o livro didático. Então, a nossa proposta é fazer com que o produtor cultural ele tenha condições de facilitar a ida dessas crianças, desses adolescentes, aos espaços culturais, como museus, como parques de diversões, não só para o lazer, mas para concretizar aquele aprendizado e ele observar a importância daquele aprendizado em sala de aula. E relatos que nós vamos adiantar, mas que são feitos, é
que as crianças e os adolescentes eles têm fundamento naquelas contas, por exemplo, de física, ao visitar um parque de diversões e eles estudaram em sala de aula a gravidade, a força circular, e aí eles viveram na prática. Então, eles começam a ver sentido naquilo que eles vêm estudando. Então, mais ou menos a minha introdução vai ser nesse sentido, de fazer essa conexão que o produtor cultural pode facilitar a ida desses adolescentes, dessas crianças, a espaços que vão favorecer o conhecimento e a assimilação dele no processo de aprendizagem. Então aqui, eu trago aqui, eu e minha filha, essa daqui, fazendo o passeio pelo parque de diversões. Vocês observam que você tem elementos da física, da matemática, da reflexão, da produção de uma relação, elementos aqui. Então, eu comecei a trabalhar em casa com a Dila, que tem 11 anos, para ela poder querer ir em um lugar, ela fazer uma redação, ela fazer um estudo prévio. E inspirado na professora Mara, que eu cito no professor Fábio, eu não cito, mas ele está mais intrigado ainda pelas aulas de campo que nos ofertou, em a gente observar na prática, no campo, na sua essência, aquele aprendizado que a gente tem em sala de aula. E aí a gente ter instrumentos cognitivos, semióticos, sinápticos, que fazem com que a gente assimile esse conhecimento de forma mais profunda, de forma mais concreta, de forma mais permanente. Então, o produtor cultural no ensino-aprendizagem, né? Oportunidades para o produtor cultural. O produtor cultural ele tem muitos espaços no trabalho, só que são espaços que dependem do lazer, da diversão. E a minha proposta foi trazer ao produtor cultural um espaço que é mais cotidiano, que é mais corriqueiro, e que não deixa de lado a sua essência produtor cultural, né? Então, a gente, por exemplo, quando vai fazer um show, quando vai fazer um espetáculo, quando a gente vai fazer uma peça teatral, a gente estuda e a gente faz com que aquela ideia ela se aflore inicialmente nos personagens, nas inspirações, por exemplo, na escrita de um livro. E depois ela vai mexer com consciências, ela vai mexer com o público. Então, o produtor cultural ele tem a capacidade de libertar o artista para a sua essência, que é a produção artística, e ela tem também o produtor cultural também tem o papel de trazer o público para assistir. Ele estuda para poder fechar o ambiente que vai ser desenvolvido aquele espetáculo, aquela arte. Então, essa conexão do produtor cultural com a escola, com os espaços culturais, não é uma novidade para o produtor cultural. É uma novidade quando se fala de escolas, né? Então, já temos algumas experiências, né? Paulo Freire foi um que disse assim, temos que levar a pessoa para se alfabetizar diante do que ele vive, diante do meio em que ele se encontra, diante do meio que ele respira, né? E eu cito por último uma questão que a gente não pode cobrar demasiado das nossas crianças e adolescentes. Eu acho que nós estamos num momento que nós vamos ter que fazer uma reflexão que é a sociedade do cansaço. As pessoas estão muito escravas do dia a dia e com a introdução das tecnologias, nós observamos que essa situação ela vem com uma bola de neve. Mas isso eu deixo para um estudo futuro, outras pessoas que desencadeiem como que a gente pode fazer essa conexão sem sobrecarregar ainda mais as nossas crianças e adolescentes. Então aqui foi meu TCC em ecologia. Eu estudei as praças de Natal, eu estudei a arborização, as plantas que lá estavam presentes, os animais que estavam lá presentes. E nós observamos que Natal, no meu bairro, Pirangi, é um dos bairros que tem mais praças. Mas vocês sabiam que tem 3 bairros aqui na capital potiguar que não tem nenhuma praça pública? O Pirangi, por ser um bairro de mais de 50 anos, nós temos inúmeras praças. Parece que assim, 30% das praças de Natal estão concentradas no Pirangi 1, 2 e 3 Neópolis.
E lá eu tive a oportunidade de estudar essas praças. Então eu trago aqui para vocês verem que antes de eu entrar no curso de produção cultural, eu já estava preocupado com a convivência com o lúdico e também com o respirar desse. Sabemos quanto é importante ficar debaixo de uma árvore. Um sol, aqui em Natal, você tem a eliminação de gotículas pela árvore e o ambiente totalmente diferenciado de nós temos o bairro mais quente de Natal, é o Lauro Primo. Então, pode passar. Então, o produtor cultural, no uso desses espaços não escolares, ele levando crianças e adolescentes para sentir esse espaço, vai fazer com que a sala de aula tenha sentido, ele tem uma base para poder fazer com que ele se inspire naquele estudo. Pode ser tanto para ele aprofundar o estudo, que ele possa ser um futuro profissional especializado na área, quanto ele tem a dificuldade, ele começa a responder aquelas dificuldades um pouquinho mais com a visita, com a aula de campo, né? Então, o produtor cultural ele vai fazer com que a logística aconteça, ele vai fazer com que as liberações dos direitos de uso de imagem, ele vai fazer com que as crianças elas sejam mapeadas para se precisa de uma necessidade especial. Uma turma tem uma pessoa que tem a deficiência visual, por exemplo, locomotora, né? E aí ele vendo essas necessidades, ele estuda para poder sanear e para poder fazer com que a aula de campo seja planejada, seja respeitadas as necessidades daquele grupo que vai ser ofertado. E aí o que acontece? Ele pode, em tese, estuda para fazer a logística, a trabalhar as questões, mas ele também pode trazer possibilidades de melhorar o espaço que vai ser visitado por aquele grupo escolar, ele sabendo a demanda dele. Ele pode ter especialistas que vão dar aporte nessa aula de campo, nessa visita de campo, né? Então, o produtor cultural sendo esse elo de ligação e sabendo, estudando precisamente. E aí eu defendo que nós tenhamos cestas, porque uma visita de campo para uma turma que tem as melhores notas do Brasil, por exemplo, vai ser diferente de uma visita de campo para uma turma que tem dificuldade com aquela matéria. E ele tem que ter cestas, ele tem que fazer uma seleção de público para poder fazer com que aquela aula de campo seja o mais vantajosa possível para aquele grupo. Ele convence pais e até o governo a fazer investimentos nessas oportunidades. E aí assim virar uma bola de neve, como a professora Mara nos relatou em sala de aula. Eu fui no Louvre, em Paris, e eu já tinha estudado as obras. Quando eu cheguei lá, eu me debrucei naquelas obras com uma vontade muito maior e fiquei com vontade de voltar depois, porque quando eu cheguei em casa eu vi que eu tinha mais dúvidas que eu não consegui sanar na primeira visita. Isso, uma criança da idade ativa e um adolescente, é uma inspiração para o futuro acadêmico, profissional. Mesmo que ele não vá para aquela área, ele vai se desenvolver melhor enquanto ser. Então é nesse propósito que a gente abre essa. Aqui foi em 2004, o Expresso da Cultura. Eu trabalhei na prefeitura e a gente fazia uma redação e tocava uma música. E as pessoas, através daquela música, faziam a reflexão e faziam uma redação, e a gente dava prêmios e tal. Isso teve a prefeitura nos bairros. Era bem novinho aqui, ainda tinha cabelo, né? E a gente, então, a minha trajetória nesse peito que eu estou defendendo para vocês é uma trajetória antiga, uma trajetória realizadora. A gente tinha um ônibus e a gente saía com esse ônibus visitando cidades e tal, e foi fantástico. E você vê que vocês que leram o meu trabalho, faltou que dava para me escrever muito mais. E eu digo para vocês, eu terminei agora porque eu não tinha condições de ficar mais tempo, mas eu passaria e vou passar o resto da minha vida escrevendo sobre. Então, as considerações finais. É uma oportunidade para o produtor cultural, é uma oportunidade para o governo, seja ele estadual, municipal, federal, é uma oportunidade para os pais incentivar seus filhos. Nós temos inúmeras dificuldades hoje, TDAH, TDA, e nós podemos tratar. Eu penso que o tratamento ele tem que ser todo dia. O tratamento ele tem que tirar essa hiperatividade que é corriqueira na nossa sociedade, colocar, canalizar ela para
para um aprendizado, para uma dedicação, para uma... E aí eu sinto uma coisa importante que eu estudei bastante junto com o professor Marcelo, que o processo de aprendizagem ele perpassa pela semiótica, pela cognição e pela sinapse. A semiótica é o estudo da linguagem, de como a gente enxerga o mundo, de como o outro enxerga, de como a gente tem essa interação pelos objetos, como a gente vê uma placa de pare e a gente, na maioria das vezes, já sabe que tem que parar. Isso é semiótica, é o estudo mais humano. Mas nós temos as sinapses, que são as correntes de energias e cargas elétricas que a gente perpassa pelo cérebro, que vão fazendo a sua maturação enquanto ser, conforme a gente vai visualizando. Percebe-se que uma criança, até 2 anos, elas têm essa sinapse pouco mapeada, e depois elas começam a criar limites, porque aquela informação já passou várias vezes por ali, e ela vai ficando mais concretizada. E a cognição é a capacidade da gente refletir, e entender, e compreender, eu falar, o professor escutar, o professor responder, e a gente se socializar. O ser humano, por natureza, é um ser socializado. Socializável, ele precisa disso, necessita disso. Então é nesse sentido que eu convido a todos vocês a fazer essa reflexão, e o produtor cultural como oportunidade de trabalho nessa área, que eu acho que é importante para a nossa sociedade, importante para a nossa academia, importante para os futuros produtores culturais, importante para as crianças, importante para os espaços culturais. E quando você tiver mais demanda, eles vão ser demandados, vão ser mais utilizados, vão ter mais serventia na nossa sociedade, além do que já tem hoje. Então acho que pode passar. Aqui as referências, vocês vão observar que tem várias referências. Para finalizar, eu queria dizer uma coisa. Nosso sonho é uma coisa que desde criança ele existe, e a gente sempre acreditando em um mundo melhor. Então, a minha monografia, os meus estudos, é para convidar vocês que a gente pode construir um mundo melhor, um mundo mais pacífico, um mundo que tenhamos mais seres humanos com compaixão. Você vê que não é difícil a gente escutar uma tragédia de uma pessoa que perdeu a paciência e entrou Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode contribuir com a sociedade, com o nosso mundo, né? Perfeito, está ótimo, Gil. Muito obrigado pela apresentação, muito bom. E aí a gente passa para o segundo momento da banca, que é o momento das considerações aqui dos avaliadores. Quer começar, Mário? Então a gente começa com a professora Mário. Pode. E depois passa para falar. Uma boa noite para todos que estão aqui presentes nesse dia. E é uma alegria muito especial a gente ver a apresentação desse trabalho de conclusão de curso, que foi realizado com muita sabedoria, com muita pesquisa, com muito envolvimento também, tanto do Gil quanto do Marcelo. Então, parabenizar tanto o produtor cultural, né, e parabenizar também o seu orientador, Marcelo, que conseguiram chegar a um consenso final nesse tipo de trabalho, que é indispensável para essa conclusão do curso. Tá? Segundo, eu acompanhei a sua trajetória de vida nesse período em que você ficou aqui, e é muito importante a gente sentir que o aluno é dedicado. Você passou ao longo desse nosso curso por vários, eu diria assim, vários desafios, né? A gente observou enquanto docente a motivação que você tinha para dar continuidade ao curso, e ao mesmo tempo em que você tinha Madiba por perto, muitas vezes Madiba vinha para a escola, né? Ou então você precisava sair porque precisava buscar Madiba. Então, assim, são trajetos de vida com memórias e que a gente construiu aqui na convivência dos docentes com você, Gil, e que isso é fundamental, isso a gente leva para as nossas vidas.
Eu também quero dizer assim, ó, que fazer nesse momento, fazer esse trabalho de conclusão, é algo que você está, de certa forma, evidenciando tanto a sua persistência, mas você está servindo de exemplo para os que te seguem. Então, você é uma figura exemplar, ela está aqui junto, participando, e assim tem sido ao longo de todo esse curso. Tá? Então, a gente percebe, Gil, que você tem um potencial promissor, você já tem toda essa carga de experiências que você traz consigo de outros cursos, mas a gente percebe também essa afinidade que você desenvolveu com a produção cultural ao longo das suas aulas. Tá? Então, eu tenho certeza que, de certa, você terá uma trajetória brilhante como produtor cultural e, às vezes, mesmo que num momento ainda ela não tenha se manifestado, você tem um leque de abrangência muito grande com os conhecimentos que você ganhou nesses 3 cursos. Então, pode-se dizer assim, você está preparado para enfrentar os desafios que vêm. Madina também já cresceu, você tem o apoio dessa família maravilhosa que está aqui contigo, né? Então, eu vou colocar algumas coisas no seu trabalho, porque é muito importante essa banca no sentido de aperfeiçoar o processo da escrita e o processo de construção, porque nós entramos como leitores, quer dizer, a professora Mara, o professor Fábio entram aqui como leitores e muitas vezes a gente vai percebendo detalhes que ao longo da caminhada com o orientador, aquele trabalho vai sendo trabalhado, uma redundância, mas aquele trabalho vai sendo elaborado de uma tal maneira, lapidado, burilado, e até mesmo alguns detalhezinhos a gente deixa para trás. O que eu percebo a partir daqui? Primeiro, o que eu vou colocar aqui são sugestões para melhorar o trabalho. Essas sugestões você pode fazer uma escolha, né? Você pode escolher, junto com o seu orientador, aquilo que convém, e depois eu vou enviar para você uma espécie de... Eu fiz no próprio trabalho uma espécie de sugestões, né? Quando da revisão. Aí eu envio por e-mail amanhã. Então, perceba assim, ó, que nessa parte de exposição dos dados você foi muito feliz. Aqui na apresentação do trabalho de conclusão do curso também, né? E lá no seu trabalho, você teve coerência de construir as partes importantes do trabalho. Tá? Alguns detalhes ficaram e que eu creio que o pessoal da biblioteca vai ajudar, né? A Nara e a Yara, eles vão ajudar nesse encerramento do processo, porque aí elas fazem conjuntamente uma revisão de todas aquelas normas da BNT, o espaço, né? Elas são muito detalhistas e geralmente a última etapa desse processo é lá, na biblioteca. Então, por exemplo, alguma coisa que eu sugeri é que você observe os espaçamentos, 3 à esquerda, 2 à direita, 3 acima, 2 abaixo. Então isso deixa você assim um texto bem mais organizado, bem mais... Quando se vê o texto, se vê que há coesão, que há coerência, e muitas vezes acontece de a gente, às vezes, ou na hora de salvar, ou na hora de escrever, às vezes fica um pouco mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Então, observar isso, né? Eu faço algumas sugestões de reorganização. Às vezes tem parágrafos densos, então assim, dividir em 2 parágrafos, um parágrafo é muito longo,
ou talvez acrescentar uma informação que é relevante naquele momento, porque quando a gente pega o teu trabalho, nós somos os leitores e não sabemos de nada. E aí, esse processo de leitura, e é uma leitura crítica que se faz, esse processo de leitura vai permitindo, olha, não ficou bem claro aqui, ele pode modificar, ou o sentido não está tão bom. Né? Então, o título, vamos iniciar assim. Marcel, eu gostaria assim, ó, a atuação do produtor cultural no processo de ensino-aprendizagem. Eu faço essa sugestão, sabe? Mas isso é uma questão muito pessoal e de escolha de vocês, tanto da pessoa, do acadêmico que faz, quanto tua orientando ele. Então, para a gente não voltar, deixa eu botar o dedo dele também. No título. Você ia até a aprendizagem, né? O produtor eu coloquei cultural. Atuação do produtor cultural no processo de ensino-aprendizagem. Aí eu colocaria em ambientes não escolares, porque é o objetivo dele. Então eu acho que ficaria melhor assim. Atuação do produtor cultural no processo de ensino-aprendizagem em ambientes não escolares, ensino. Uhum. Pronto. Também, tio, eu acho muito importante também, porque você enfatizou agora na sua apresentação, que eu acho importante você trazer um pouquinho da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, a 94, que ela vai dar uma espécie assim, o que é educação? Ela vai deixar muito claro para o leitor porque você fala em educação, você fala em produção cultural, depois você fala também lá em multiculturalismo, interculturalismo e diversidade cultural. Eu, como leitor, gosto de saber um pouquinho sobre esses conceitos. Talvez colocar um ou dois autores aí e que eles possam sustentar esses conceitos que você vem trabalhando. Então, deixa eu complementar. Era uma crítica minha que alguns pontos você chega já falando sem conceituar. E aí a gente fica meio perdido. Em especial eu que não sou da área, então foram muitos assuntos que foram chegando sem vir uma contextualização ou mesmo um conceito, né? Para a gente entender o que você está tratando. Uhum. Eu faço a sugestão sempre que você insira dois conceitos, no mínimo com dois autores, trazendo sempre um autor, e eu creio que o Marcel tem muitos autores, né? Inclusive porque, assim, quando ele vai falar nesse processo de educação formal e não formal, é bom que se trate isso para ficar muito claro, né? Quando você vai trabalhar com a educação formal e quando você não está trabalhando com a educação formal, tá? Eu tenho aqui algumas sugestões que eu já coloquei aqui e que depois lá no trabalho você pode ver, tá? Também, assim, na página 13, tá? Eu acho muito importante para o leitor entender o que é multiculturalismo, interculturalismo, diversidade cultural e ainda fazer um elo com a educação. Então, por exemplo, assim, traga os conceitos disso, porque para você, enquanto produtor cultural, isso já é um entendimento na tua carreira, do trabalho, da produção cultural, mas para o leitor não. E quem vai ler o seu trabalho são os produtores culturais, mas são também as pessoas que não têm um domínio tão grande de conhecimento sobre a produção cultural. Então, acho importante fazer isso, tá? Na página 13. Também aqui já falei dos parágrafos densos, né? Verificar também, Gil, o espaçamento que existe entre um subtítulo e o início do texto. Há um espaçamento ali, você coloca junto. Então, essas são coisas que vêm com as normas e que o pessoal da biblioteca vai trabalhar também contigo. E aqui, eu queria perguntar para você, tá? Nas considerações finais, você retoma aquelas questões que você estava
no início, existiam questões que você colocou ali no início. Então, eu queria assim, que você retornasse essas contribuições para aprendizagem de conteúdo curricular de crianças e adolescentes. Então, você tem um objetivo, você tem as questões, e eu senti falta disso lá nas considerações finais. Nas considerações finais, você vai reafirmar, corroborar aquilo tudo que você fez de estudo, e você vai realmente tomar uma posição, né, dentro do seu trabalho. As crianças, que elas experimentaram ali várias experiências que tu coloca, articulou teoria e prática, né? Delineada tipo em sala de aula ou em vivências que podem auxiliar no aprendizado, na fixação e na compreensão. Como é que esse trabalho foi pensado e você pensa? Eu acho que pode me responder. Sim. Acho que foi até um vácuo que nós tivemos, porque a gente ia fazer uma entrevista com o professor Fábio, que levou os seus alunos para um parque de versões e trabalhou as questões de sala de aula no parque de versões. E aí a gente ia fazer uma entrevista, entrar muito mais coisas nesse nosso trabalho, e aí nós não conseguimos fazer essa entrevista. Então, realmente, eu acho que a gente tem que achar uma forma de fazer. E nós tivemos a leitura dos trabalhos que ele fez. A resposta dos estudantes foi bem positiva, no sentido que tem dados, né, que foram aferidos antes e posterior a essa investida junto ao parque de versões, no caso do professor Chagas. E eu iria fazer uma entrevista para a gente poder computar melhor essa experiência que ele teve, mas foi levando seus alunos, e aí teve outros trabalhos também que levaram seus alunos para o espaço. Aí teria muito mais experiência. Tem alunos que são levados, o professor Fábio mesmo me sugeriu fazer pesquisa de alunos que vão em aula de campo em espaços ecológicos, para turismo ecológico. Então, só que aí eu falei assim, não, agora não dá mais, porque a gente vai abrir muito e não vai conseguir fechar. Então, mas a gente tem que fazer um fechamento básico nessa questão que a professora disse aí. Eu acho que ficou faltando. E, por último, né, eu gostaria já de encerrar esse meu parecer, que esse estudo das possibilidades do produtor cultural, como de vivências que servem de ligação entre a escola e os espaços culturais disponíveis em sociedade, ele pode também, esse teu trabalho, ele pode ser um link com os educadores também. É o produtor trabalhando com os professores. Então, assim, a gente observa, por exemplo, que essa abertura, na realidade, assim, é uma abertura para que os professores também percebam a importância do papel do produtor cultural no ambiente educativo, e que não necessariamente precisa ser uma escola ou precisa ser uma instituição educativa, né? Que ele pode estar acontecendo, como você mesmo coloca. Então, acho que assim, é muito importante, talvez, reforçar isso no final, nas considerações finais, né, desse papel do produtor cultural, desses espaços que não são espaços institucionais, né, e mostrar essa potencialidade com relação ao produtor cultural. No caso, nós temos, assim, isso é válido para todos os professores do ensino médio, do ensino fundamental, há um desnível muito grande. Então, se a gente tiver uma equipe didática dentro do nosso corpo, que possa fazer esse auxílio ao professor em sala de aula, eu acho que é muito importante, porque o professor Chagas, ele fez uma cartinha de como ele teve êxito naquela visita no parque de diversões e fazendo cálculos que foram desenvolvidos inicialmente em sala de aula. Então, é claro, a maioria dos professores de física são professores padrões, eles não têm essa imersão que o professor Chagas consegue ter, né, para poder. Então, acho que a gente, junto com o produtor cultural, eu acho que uma equipe qualificada mesmo deveria ter uma equipe pedagógica da equipe, como
os passeios turísticos ecológicos, eles têm uma equipe pedagógica, a maioria dos passeios, que acompanha os alunos na aula de campo, e não necessariamente só os professores da sala de aula. Parabenizar, Gil, o trabalho eu acho muito interessante. Pega um viés que a gente não está acostumado a lidar na produção cultural, pega um viés e faz esse link com a escola, com o trabalho dos docentes também. Então, parabenizar, você concluiu essa etapa, você está preparado, existem coisas aí, existem vários projetos que podem ser feitos nessa área, principalmente aqui em Natal. Né? Então, assim, ó, de repente, você se organizar e colocar tudo isso aí em prática. Ainda tem um detalhe, nós nem citamos a Escola Maluca, mas no processo da Escola Maluca eu encontrei uma aluna de vocês trabalhando no Salesiano, estava lá fazendo um papel, e a produtora cultural estava trabalhando lá na montagem do evento das festas juninas lá no período de São João. E ela foi base da inspiração. E é muita coisa que não achamos assim, espaço para inserir dentro do trabalho. Então, tudo bem, muito obrigado, Mara, pelas observações. Eu sempre digo que eu gosto de participar das bandas com Mara, porque sempre são observações bem cuidadosas, qualificadas. Então, eu agradeço essas colaborações e aí eu passo para o professor Fábio fazer as suas considerações. Boa noite. Parabéns, Gil. Parabéns, Marcelo, também. Obrigado pelo convite. Né? Acho que vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Eu nunca tinha sido convidado para fazer parte de uma banca de TCC. É a primeira vez, né? E aí, cheguei, né? Então, vou tecer algumas críticas a gente mesmo, né? Porque eu acho que é o momento máximo do estudante, né? Os nossos alunos de graduação, eles são obrigados a passar por esse rito e a gente não tem público para ver. E como é importante o exercício do nosso estudante poder estar vendo os alunos que vão passar por essa situação de poder estar assistindo, né? Aprendendo com o colega, inspirando, né? Então, a gente poder trabalhar e pensar que as defesas, né, pudessem ter um público maior e ser mais divulgado, né? Porque de fato eu não vi a divulgação, Gil divulgou entre os grupos, né? Mas aquele ritual mesmo a gente botar, vai ter defesa de monografia, né? E aí outra coisa que eu acho que é mais uma questão que até é necessária, mas eu lembro que a gente tinha um livro de ata de todas as nossas defesas e ficava aqui aquele histórico de memória, né? Um livro simples de ata, a gente tinha, eu acho que era só o resumo da tese, o aluno, a gente assinava, ia colecionando para a gente ter no futuro esse registro, que eu acho que poderia ser uma coisa simples e que mostra mais assim, a afetividade com o curso, a história do curso, né, o que a gente está contribuindo. Isso é só uma sugestão para essas defesas. E aí... Acho interessante, desculpe interromper, mas, Marcel, naquelas atividades complementares, poderíamos lá colocar que eles tivessem um quantitativo de participação entendeu? Sim. Nas atividades sugeridas, porque eles fazem curso, eles fazem isso, fazem aquilo, e seria assim de bom que, digamos que participassem de duas. Só Eu queria citar que em oncologia, tanto em microeconomia, era obrigatório a gente participar de 3 para receber uma nota como parte da disciplina, naquela primeira lá que a gente vai para entender o que é o SCC e tal. A gente, no início do semestre, fez uma semana de bancas de defesas, né, de TCCs, e aí a gente concentrou a defesa no turno vespertino e todos os docentes levavam os estudantes, né, o pessoal participava. Agora, nesse final do semestre, a gente
gente está tendo algumas defesas. Muita gente reclama do horário para mim. E aqui a gente teve que ajustar também para o noturno, para conseguir comportar as demandas, né, de ter a presença da família, então terminou que mas a ideia é que as defesas aconteçam no horário de aula e que os docentes, e todos os docentes levaram, né? Assim, então a sala 79 ali ficou, não tinha lugar assim, para sentar. E que tipo assim, que o aluno de graduação não seja só para o aluno de graduação, para o aluno de ensino médio, não seja só ter aluno de produção, o de GDL aprende também, como o de produção aprende vendo uma monografia. Mas então é isso, parabéns, Gil. Eu queria só justificar que é por isso que eu gravei, porque a minha prioridade foi a minha família, Marcelo e meu esposo. Então eu peço desculpa porque eu também não favoreci os mais colegas. Não foi isso não. Não, mas eu tenho que dizer que eu não estou me culpando, só estou dizendo que é um momento que a gente pode aproveitar, mas ele está sendo aproveitado. Eventualmente não aconteceu, mas eu fiquei feliz de saber essa informação que a gente está. Porque como eu nunca participei de nenhuma, eu imaginava que todas estavam um pouco esvaziadas, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas essa estratégia é muito boa de fazer em bloco. Então, vou repetir as palavras de Mara, mas eu acho que é importante. Quando a gente é convidado com a banca, a gente tem o papel da gente ter essa leitura crítica e que o que a gente fala é muito no campo da sugestão, né? Fabão trouxe aquele pensamento, eu não tinha pensado, eu acho que eu vou acrescentar. Aí começa o Marcelo, mas Marcelo disse, não, eu acho que o que ele falou não é pertinente. Então é uma coisa que vai chegar num acordo, você e Marcelo, do que pode ser alterado, o que vale a pena, o que vocês pretendem de fato ao final. Então, só que questões assim, como o Mara começou também de formatação, né, no primeiro momento aqui o nome de Marcelo Matias, né, como é um documento formal, teria que dar o nome de Marcelo completo, mas isso aqui está em vermelhinho, quando você receber o documento você vai ver o que eu estou falando. Aí na ficha, né, da banca, né, você foi pesquisar, né, colocou toda a formação, em estudo da linguagem, educação, em biotecnologia, mas para cá é uma coisa que não é necessário, só precisa de titulação mesmo. Doutor Marcelo, doutor Amara, doutor Fabão. Em termos de dedicatória, eu vou até Marcelo, porque ele está achando que eu não escrevo essas coisas. A dedicatória não fica lá na parte de baixo, não, é em cima mesmo. Sim, fica aqui, né? Eu não sei, mas é em cima mesmo? Não. É mais embaixo, ela fica mais a epígrafe. Então era assim mesmo. Ela mas pode descer um pouquinho. Pode descer, né? Mas isso aí é o que Mara está dizendo. Quando você for para as meninas, elas sabem isso tudo bem direitinho. Eu coloquei aqui, eu acho, porque de fato eu não lembrava. Aí em questão dos agradecimentos, eu queria agradecer mais uma vez, você cita meu nome, e normalmente os agradecimentos, a gente vê os agradecimentos não como um parágrafo único, a gente vê agradecimentos pontuais. Então você agradeceu a Marcelo e em seguida agradece a mim e a Mara. Então são dois, pode ser até em tópico, né? Mas aqui 2 parágrafos. Eu até separei aqui, mas é só uma formalidade que a gente costuma, nunca é um parágrafo único. Aí aqui, acho que é a epígrafe, né, que você fez, eu acho que está repetido o texto por 2 vezes. Aí, eu fui com o meu colega Raimundo de Biblioteconomia, que trabalha na Biblioteca Central de Zona, e ele me disse que eu tinha que citar exatamente a frase do autor. E aí eu fui e encontrei várias frases. A primeira e várias frases assim, quando eu coloquei lá, e aí eu não consegui falar com o professor Marcelo. O professor Marcelo, qual que nós vamos optar aqui? Que eu repeti mesmo. Sim. Mas são 2 frases que representam a mesma coisa que eu vi como citado. Eu deixei, talvez. Tá certo. Aí vocês escolhem aí, se você quiser deixar assim, né? Sim. Aí aqui no resumo, eu queria falar, porque quando a gente pensa no resumo do trabalho, Gil, o resumo ele vai fazer o percurso pelo trabalho todinho. Do jeito que está formatado lá, ele vai percorrer. Então, eu acho que se você for econômico, normalmente o resumo é para ser objetivo, mas ele foi objetivo demais. Eu acho que você poderia dar uma estendida a mais, porque tipo assim,
na hora que a gente lê seu resumo, ele é suficiente para a gente entender. Ele tinha como esse objetivo aqui, ele analisou isso, ele fez isso e ele chegou a tal consideração final. Então, para mim não ficou muito claro aqui o resumo. Eu acho que você pode dar uma reestruturada nele, né, conceituar algumas coisas e aí, nas palavras-chave, você colocou aqui, você colocou aulas não formais, mas na verdade você discute também sobre aulas formais e aí poderia ser, né, eu estou revendo aqui, ou poderia deixar, ou poderia manter, mas também acrescentando os espaços não formais de ensinos, aliás, não escolares. Sim, aí vamos para esse conceito que em alguns pontos você usa espaços não formais e espaços não escolares, né? Eu trabalho junto com a professora Magnólia e a gente trabalha justamente num espaço desse que é o jardim sensorial, que até pouco tempo a gente usava o conceito de espaço não formal, né? Mas tipo assim, o Museu Louvre ele é um espaço não formal e é extremamente formal, então o conceito não encaixa. E hoje a gente está usando que você já está fazendo uso, que é o espaço não escolar de ensino, certo? Porque tem toda uma formalidade em vários espaços, mas eles não são escolares. Então era só para você padronizar. Você já está usando a nomenclatura nova, mas de vez em quando você usa o nome espaço formal. Então, uniformizar e colocar todos espaços não escolares de ensino. Tá certo? Aí algumas coisas, a gente eventualmente vê algum erro de pontuação, mas no geral, pouquíssimo eu identifiquei, mas eu coloco aqui sempre uma marquinha vermelha para você ver que tem alguma coisa que não está tão correta, mas você vai receber o arquivo. Aliás, já mandei para o WhatsApp do Marcelo. O Marcelo me mandou hoje mesmo. Aí também, que não é da minha área, mas eu aprendi aqui, você diz aqui na página 9, você fala assim: a busca pela melhoria do ser humano, no corpo e na mente. Aí a gente estava discutindo com o pessoal da educação física que esse conceito é um conceito que é uma palavra que a gente usa, um jargão corriqueiro, corpo e mente, mas para os pesquisadores da educação física é um termo que não é legal de uso, porque o corpo não está separado da mente, somos uma coisa só. Se a mente não estiver boa, o corpo responde. Então é uma coisa que não é de bom uso, é você ver outra forma que você possa dizer isso melhor, então até mesmo pesquisar aí o porquê não usar mais, né, o corpo e mente, como se fossem duas coisas distintas. Então, passando por aqui, agora eu vou... Eu coloquei isso pensando numa palavra também só. Eu não faço distinção, eu coloquei isso na minha cabeça, era como se fosse uma única palavra, corpo e mente. Mas aí, como você está bem dizendo... porque poderia estar só corpo e o corpo, a mente está inclusa. Sim, aí você faz a introdução, você faz uma introdução que você apresenta, né, como é que vai ser os capítulos, não sei o que lá, e aí sugestão também, a cada início de capítulo você reapresenta. Eu acho que já está apresentado lá, eu acho um pouco desnecessário, mas se vocês quiserem manter, porque tem ficando meio redundante, né? Você apresentou lá na introdução, aí você reapresenta a cada início de capítulo. Por mim não seria necessário, mas aí é coisa que vocês vão ver. Sim, e aí, voltando ao que eu tinha falado lá no resumo, você fala uma metodologia, e dentro do corpo do texto não tem um tópico de metodologia. Você fala, a metodologia foi baseada em alguma coisa, e aí dentro do corpo do texto não aparece essa metodologia. Eu não sei se é viável você descrever algum tipo de metodologia, né? Porque hoje, por mais que seja revisão na literatura, né? Mas diz, né? Foi pesquisado em vários sites, usou tal banco de pergunta, e aí fica a critério, não sei, porque como fala lá, eu fiquei esperando de poder ler a metodologia aqui e não ter esse tópico de metodologia.
No produtor cultural, o espaço escolar. Aí você faz um parágrafo referente à questão da cultura, o produtor cultural, o cenário cultural. Aí em seguida você vem com alguma coisa relacionada à educação. Aí depois você volta para a questão da cultura e volta para a educação. Eu acho que você poderia tentar unir esses parágrafos, né? Um vir seguido do outro, falava sobre a questão da cultura e interculturalidade nessa parte aí, e depois entrava na educação, ou vice-versa, de uma forma de organizar, ficar bem intercalado assim os temas que você está trabalhando. Você colocou uma imagem aqui e não colocou a fonte. Então tem que colocar de onde foi que você tirou essa fonte. A imagem está na sequência da citação, ela faz parte da citação acima. Mas tem que vir embaixo da imagem. É formalidade, né, Marcelo? Yara ou nada, você agenda, você vai ter agora um período de 30 dias. Nesse período você agenda com elas, Nara ou Yara, e elas vão passar contigo todo. Sim, Gil. Como você é uma pessoa madura, já de muitas vivências, e a gente percebe isso no seu trabalho, você quis abordar muita coisa. Eu senti falta do foco. Eu queria isso. Você terminou abordando coisa demais que não levava a gente a entender. Isso aqui está atendendo ao objetivo dele. Eram muitas vivências, tipo, isso aqui, uma tese é pouco para discutir celeridade e cansaço no cotidiano. Então, eu acredito que um tópico aqui é mais um dado, né, que foge do seu objetivo. Entendeu? Então eu acho que está mais focado no produtor cultural como um agente, né, a atuação dele nos ambientes não escolares de ensino. Então quando você começa a trazer muitos outros elementos, isso deixa a gente um pouco confuso do que você quer de fato. Então essa parte do cansaço cotidiano, eu acho que era algo que poderia não estar presente, uma vez que já é outro mundo de discussão que a gente teria que ter com muita base de pesquisa, entre outras coisas mais, tá certo? Os relatos de vivências anteriores a chegar nessa monografia. Então, de fato, você pode citar aqui a formação do ecólogo, promove tais e tais coisas, né? Que pode ajudar o produtor cultural nisso aí. Mas quando você coloca muito pessoal, eu fiz ecologia e desenvolvi isso, eu acho que fica muito pessoal para um trabalho acadêmico. Mas eu acho que está mudando essas perspectivas, né? E aí é uma coisa minha, né? Que é da minha área, que é uma área mais dura, digamos assim, o povo não gosta, né, desse termo, mas a gente sempre são trabalhos muito impessoais. Quase nada parece o que a pessoa de fato é, né? Então é só uma sugestão. Eu não sei se para a área de vocês isso contribui ou não contribui o que eu estou falando. Tá certo? Eu vou fazer a primeira coisa, marcar com o Marcel para a gente acertar esses pontos aqui, que para mim eu teria que ter conversado com ele viu a dificuldade dele, eu também tive dificuldade, a gente não conseguiu, né, Marcel, fazer algumas reuniões que eu achava importante para a gente sanar alguns detalhes como esse, tanto a professora Mara quanto o professor Fábio. Mas tipo assim, não existe trabalho, por mais que você lapide que esteja acabado, né? Porque tipo assim, depois que você fizer isso tudo, se entregar para a Nara, já vai ter milhões de sugestões. Então são coisas assim, e é para ter. A gente quando vem e que não consegue contribuir nada, a gente fica frustrado, né? Como é que eu não consegui contribuir? Porque na verdade a gente está aqui contribuindo, né? Porque a gente quer... um pouquinho vocês estão citando coisas que eu não consegui discutir pontualmente com o meu porque a gente teve algumas dificuldades de reunir no final ali. Marcel, você sabe como é que é. Eu tenho que entender que é por isso que eu coloquei a sociedade do cansaço agora, você está entendendo? Então era isso, eu queria agradecer, espero ter contribuído, certo? Espero ter contribuído com o trabalho para ficar melhor o trabalho e muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho de monografia.
Eu que agradeço, né? Agradeço tanto a professora Mara quanto as suas considerações, que vão ajudar muito a gente a enriquecer o trabalho. São demandas que eu tinha que ir matutando na minha cabeça também, não todas, né? Vocês acrescentaram algo mais, mas eu fico agradecido. Pois é, eu também agradeço as colaborações de Mara e de Fabão, né? Assim, é muito bom quando a gente participa de uma banca de TCC que os avaliadores têm todo esse grau de envolvimento com a leitura e trazem muitas considerações que o nosso objetivo, de fato, é aqui fazer o melhor possível no TCC. Então, nós vamos conversar e incorporar essas sugestões. E, como orientador, vou só destacar alguns aspectos aqui do TCC do Gil. Foi um desafio, não é, Gil? Assim, a gente delinear esse percurso aqui do produtor cultural nesse campo dos ambientes não escolares de ensino. E nesse desafio eu ressalto o aspecto de o TCC de Gil conseguir conciliar o campo da educação com o campo da cultura, né? Então é algo que às vezes até no curso de produção cultural a gente se volta muito para a parte artística e não visualiza tanto essa possibilidade de atuação do produtor na área da educação. E aí o TCC de Gil vem e puxa e nos aponta essa necessidade de observar também esse campo da educação, arte e educação. E também um aspecto assim, que eu avalio muito positivo aqui no TCC de Gil é o aspecto de ele ressaltar vivências que ele teve aqui no curso. Então, às vezes a gente se depara com TCCs que parecem que não tem esse vínculo com o que foi vivido ao longo do curso, e o TCC de Gil está bem conectado com as discussões apresentadas no curso. Então, vou destacar também a dedicação de Gil nesse processo, que sempre estava ali atento, cuidadoso, refletindo bastante, né? Refletindo e avaliando possibilidades. E realmente é um tema muito vasto e, dada a dedicação e a criatividade de Gil, o cuidado também abordar esse tema, então fazer esse recorte é também algo bem difícil, mas eu acredito que a gente conseguiu formatar todas essas ideias ali que Gil apresentou, e temos aqui um bom produto final. É um produto final para a apresentação. Nesse momento de apresentação, como Mara já ressaltou, a gente vai ter aí 30 dias para reformatar, e também destacando que a gente vai chegar ao final porque tem que chegar, tem que colocar um ponto final, mas na academia, na ciência, esse processo de estar aí repensando, reavaliando. E por esse momento como esse é importante, por termos esses outros olhares aqui no TCC e essas contribuições tão valiosas. Então, eu gostaria só de destacar esses pontos e mais uma vez agradecer as colaborações de Mara e de Fabão. E então, eu acredito que a gente pode passar para o terceiro momento aqui do nosso TCC. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou com a ata do trabalho da banca do TCC de Gil, e eu vou fazer uma breve leitura da ata e alguns itens da ata para a gente chegar ao momento final da defesa. Então, no dia 8 de agosto do ano 2025, reunimos na sala 98 do IFRN do Campus Natal Centro Histórico a banca examinadora formada pelos professores
Marcelo Lúcio Faria Ribeiro, Fábio Teixeira Duarte, Mária Beatriz Pucci de Matos, sob a presidência do primeiro, com o objetivo de avaliar o trabalho de conclusão de curso do graduando Gil César Pereira Penha, sob a orientação do professor Marcelo, e com o título O Tradutor Cultural do Processo de Ensino-Aprendizagem, o uso de espaços culturais. A referida defesa teve início às 19h09 e termina às 20h25. Após a exposição realizada pelo estudante, os membros da banca examinadora apresentaram suas considerações. Em seguida, reunimos reservadamente para apreciar o desempenho do candidato e preencher o mapa geral das notas. Após essa fase, a banca emitiu o seguinte parecer: o candidato apresentou trabalho compatível com as exigências do curso, necessitando observar as sugestões apresentadas pela banca para a elaboração do trabalho final. A banca considerou o candidato aprovado por haver obtido a nota final 90. Então, o candidato está aprovado, nota muito boa aí, gente, parabéns, 90. A gente, professor, se deixar, se ele tivesse bem, eu ia alugar, mas eu vi